iniciando mais uma programação Play no Esporte aqui pela UB Play TV. Forte abraço para você, uma boa semana. Estamos aí na última semana do mês de novembro e nós estamos desejando para você, é claro, além de uma ótima semana, prepara-se, o bom velhinho está chegando, hein? Trazendo para você presente, trazendo para você felicidade. Mas antes de tudo, ele vai trazer, sabe o que para você? Velocidade, professor Hilton. Como que você está, meu querido? Tudo bem, professor? Tudo bem, professor Falando de Ivan? velocidade, eu falo, professor Hilton Tomão. É verdade, final de semana de Fórmula 1, precisamos estar aqui contando tudo o que aconteceu e aconteceu tudo aquilo que prevíamos, professor Ivan. Agora você, deixa eu ver, você deve ter alguma coisa aí que você já está falando isso há praticamente 2 semanas atrás ou mais. É verdade, a gente já imaginava acontecer um cenário Certo. que aconteceu ontem, né, quando o Verstappen, né, por ser um piloto maravilhoso, além disso, contou com a sorte. Contou com a sorte porque as duas McLarens, por mais que correram, uma delas chegou no pódio com o Além do Norris. professor Hilton, quem diria McLaren fora, né? Pois é, e foram desclassificadas. Desclassificadas, quer dizer, não marcaram nenhum ponto, professor Ivan. E eu lembro muito bem que a gente falava aqui no seu programa que poderia acontecer um cenário ainda mais competitivo caso nenhuma das McLaren marcasse pontos, e foi justamente o que aconteceu ontem. Mas vamos iniciar um pouquinho falando da corrida, depois a gente conta dessa desclassificação, porque o pódio aconteceu normalmente e depois da prova, depois dos carros vistoriados, é que houve essa desclassificação. Então o pódio contou com Verstappen em primeiro lugar, Norris em segundo e o Russell em terceiro. Mas a corrida de ontem, professor Ivan, eu reservaria para 2 pilotos, daria a eles talvez essa homenagem aí por terem feito uma excelente corrida. Primeiro, Hamilton largou em último e chegou em 8º, mas depois vai herdar ainda 2 posições com as desclassificações. E o Antonelli que também largou lá nas últimas posições e acabou chegando lá também nas primeiras. Bortoleto, professor Ivan, você nem me perguntou, mas eu preciso falar. É o que eu vi, né? Eu preciso falar do nosso piloto brasileiro. Mais uma vez, primeira curva, bate e sai da corrida. Infelizmente, mais uma vez, não corre, né? Isso é muito ruim para um piloto quando não corre, porque ele já sai nas primeiras voltas. E mais uma vez, um erro do brasileiro, professor Ivan. Ah, o erro foi dele mesmo. O erro foi dele, porque eu acho que nós vamos ter que fazer um trabalho com o Bortoleto psicológico, professor Ivan. Porque o que nós vemos? Uma ansiedade, uma garra, uma vontade muito grande que vai além da conta da pista. Ou seja, ele largou em 18º, professor Ivan, e bateu no carro que estava em 12º. Quer dizer, na primeira curva ele viu uma oportunidade de ultrapassagem, fez várias, porém não cabe 2 carros no mesmo lugar, né, professor Ivan? Então lá na curva, quando ele tentou entrar para fazer a primeira perna à esquerda, já bateu no Stroll e ambos saíram, né? Então tivemos mais um acidente, mais prejuízo para a equipe e não tivemos o nosso piloto, né, comparecendo na competição, infelizmente, né? Mas o que vimos ontem foi um oportunismo com competência do Verstappen, porque logo na largada ele largou em segundo, Norris largou em primeiro. Então, Norris da McLaren largou em primeiro, Verstappen em segundo. Na largada, há uma intenção do piloto que está largando na frente em fechar a porta de quem vem atrás. E foi o que Norris fez. Ele largou e já fechou, já se colocou na frente do carro do Verstappen. Porém, errou a freada, freou tarde demais, saiu da pista e o oportunismo de um bom piloto, como é o caso do Verstappen, não perdeu tempo, pegou a posição e nunca mais largou. Né? Depois, nas trocas dos pneus, ainda conseguiu fazer um pit stop muito bom, veio na frente do segundo, que era o Russell naquela ocasião, mas depois o Norris veio ultrapassar o Russell e daí deu o pódio, né? Verstappen em primeiro, Norris em segundo e o Russell em terceiro. Aí vem a bomba. Isso. Aí vem a bomba. A punição.
a punição aos 2 carros da McLaren, professor Ivan. Pois é. Por quê? De repente, aqueles comentários, mas estão fazendo de tudo para o Verstappen ser campeão, né? Estão ajudando mais uma vez o carro da Red Bull. Não é assim. Por quê? Quem assiste a Fórmula 1 e gosta de ver toda a prova, inclusive pós-prova, né, quando está tendo o pódio, já viu um fiscalzinho com uma prancheta na mão, verificando o peso dos pilotos. Os carros também são pesados para verificar a quantidade de combustível que sobrou. Há uma série de vistorias nos veículos para manter, né, a competição de maneira a estar dentro das regras. Embaixo dos carros, professor Ivan, há uma tábua, uma tábua de madeira mesmo. É uma espécie de uma proteção do chassi do carro. E aonde esta tábua, ela, dependendo da altura que a equipe regula o carro, né, ela pode encostar no chão. Ontem, quem assistiu à corrida percebeu que os carros da McLaren soltavam mais faíscas quando estavam correndo. Ou seja, os carros estavam mais baixos. Por que mais baixo? Porque dá mais aderência nas curvas, de repente, em velocidades maiores. E o que aconteceu com isso? Na fiscalização, na vistoria, as 2 tábuas dos 2 carros da McLaren gastaram mais do que a regra permite. Né? Milímetros, são coisas milimétricas, mas gastaram mais do que permitia. Ou seja, a McLaren baixou os carros além da conta. Correu o risco muito grande e foi punida por isso. Pagou pelo erro. Pagou pelo erro de alguma decisão estratégica dos boxes, dos engenheiros, quiseram ter alguma vantagem de curva, de velocidade, mas acabaram sendo punidos. E aí que o campeonato fica agora sim, né, muito competitivo. Porque nós temos Norris com 24 pontos para o 2º e 3º colocados, que são o Piastri e o Verstappen. Estão com a mesma pontuação. Porém, Verstappen tem uma vitória a menos. Nada decidido, então. Nada decidido, 2 provas pela frente. Uma já é agora semana que vem, né, no Catar, e a outra em Abu Dhabi. Para fechar, professor Ivan, são 58 pontos que o primeiro colocado dessas 3 provas, porque tem a sprint, pode conseguir. São 24 de diferença. Se o Verstappen ganhar as 3 provas e o Norris, pelo menos, não chegar em segundo em alguma delas, o Verstappen é campeão. Então tem essa jogada agora, contar com a pontuação, contar com a performance dos pilotos, mas temos campeonato. Né? Temos a sprint, que vale aí 8 pontos quem chegar primeiro, e aí mais 2 provas que vale 25 pontos para quem chegar em primeiro. O Verstappen tem que fazer só ele. Ele precisa fazer o dele e torcer para algum deslize do Norris ou do próprio Piastri, para que ele possa ser campeão do mundo. Tá certo, professor. Muito obrigado. Valeu. Aguardamos o senhor aí para falar na próxima, né, corrida. É isso aí, segunda-feira estaremos aqui. Tá certo, então. Nós vamos para o intervalo e logo voltaremos com mais esporte.